Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, cara. Essa aqui eu fiz questão de anotar. Eu não anoto nada, mas dessa aqui eu fiz questão de anotar, porque é algo que eu fico sempre refletindo, já reflito já há algum tempo. E eu acho que a gente não vai ter essa resposta agora, bota aí mais alguns anos para frente, mas como é que você imagina um praticante de CrossFit que já tem aí um lastro de treino, tô falando aqui brasileiro, tá? Que já treina aí há pelo menos uns 20 anos, 25 anos de CrossFit. Como é que você imagina que vai estar esse cara, essa pessoa, esse cidadão, depois de 25 anos de prática de CrossFit? Não vou dizer como atleta, mas também não como iniciante, porque o cara não vai ficar iniciante esse tempo todo, mas um cara mediano que se mantém sempre treinando ali, já participou eventualmente de competições e tudo mais. Um cara Mas mediano, que não seja um profissional. que não seja um profissional, mas é um cara que treina sério, que já participou de competições. Como é que você imagina a qualidade de vida dele fisicamente? Tá? Não estou dizendo qualidade de vida no sentido, pô, o cara tem todo o seu check-up bem, bem feito, o cara tem uma saúde boa, tem boa aptidão física, não é isso. Fisicamente, no sentido de como é que estão as articulações dele? Será que esses 20, 25 anos de CrossFit tiveram muito traumas? Porque, por exemplo, a gente vê isso hoje em dia em estudos com boxeadores. Hoje em dia a gente tem visto isso ultimamente com lutadores de MMA. Até alguns novos, com idade nova, tendo que parar, porque a medicina, médico tem falado, é melhor você parar, porque senão você vai ter um problema sério. Então, como é que você imagina, como é que você enxerga isso para um praticante de CrossFit? Eu te digo isso porque a gente trabalha com alta intensidade, querendo ou não. É óbvio que a primeira coisa que a gente preza é a segurança, né, qualidade, técnica e tudo mais. Mas, de qualquer forma, a gente trabalha em alta intensidade, a gente sabe que tem movimentos com muitas sobrecargas nas articulações, principalmente ombro, joelho, lombar e tudo mais. Como é que você imagina isso? Para esse perfil que eu falei, tá? Eu, por exemplo, eu sou um exemplo desse. Olha, eu não vejo como um resultado a longo prazo negativo, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque é lógico que assim, isso tudo vai depender do trabalho que está sendo desenvolvido, né? Então, quando a gente fala do cross, então vamos imaginar uma pessoa que esteja respeitando todos os limites, né? Esteja fazendo todo o processo de progressão de E aí maneira não é correta. só o box, não é só o coach, não é só o treinador, mas principalmente a pessoa, né? O indivíduo. A pessoa também. Então, assim, eu não vejo como uma questão negativa, por quê? Porque vamos pegar aquele cara desde iniciante até, sei lá, o atleta recreativo, recreacional, não sei. Então, acho que assim, O atleta de fim de semana, né? ele... Não, mas você não é atleta de fim de É, semana. Então, por exemplo, olha, a gente inicialmente, né, pegou esse cara ali como iniciante, então a gente faz aquele trabalho de base com ele, né, ensinando o movimento, né, a partir do ensino das técnicas, trabalhar os fundamentos do cross com essa pessoa, né, a partir dali ele começa a fazer um progresso, né, em termos de uma maneira geral, treinos de força, treinos metabólicos, enfim. reforçando a Eu acho articulação, que assim é um melhorando técnica. progresso que ele vai se caminhando de maneira com que assim, se a gente conseguir criar uma ferramenta para identificar que esse progresso ele está sendo de maneira correta, né? Por exemplo, a gente pode avaliar o nível de dor dessa pessoa, se a gente quiser. Existem questionários simples para isso. Né? Então você pode fazer esse acompanhamento de tal maneira que assim a pessoa consiga sustentar essa alta sobrecarga, né? Essa alta intensidade, digamos assim, mas respeitando as suas adaptações, porque assim o organismo deu estímulo, adaptou, está recuperado. Então, eu acho que assim, o maior desafio, não só para o praticante, né, mas para os futuros profissionais que vão trabalhar com isso, acho que é basicamente isso, né? Não é só se preocupar, porque os meus alunos eles gostam de ficar riado no chão todo dia, né? Então, assim, não é sempre que a vontade do aluno tem que prevalecer.
Tem vezes que os alunos ficam pé da vida com os meus treinos, porque eu boto muito treino de fortalecimento, eu boto muito treino corretivo, né? Eu boto treino, por exemplo, às vezes fazer treino de core, muito treino de core. Pessoal, pô, treino de core é treino chato, né? Treino chato para burro você treinar core. Mas olha a importância de um treino de core, né? Não só para você ter um melhor fortalecimento ali dos grupamentos musculares, mas para isso ter um melhor padrão de condicionamento em outros movimentos. Até porque um dos conceitos é que a gente trabalha do centro para as extremidades, né? Exatamente. Então, assim, LPO você vai precisar ter um core perfeito, né? Numa eficiência muito grande. Ginástica nem se fala, né? O Felipe fala muito lá sobre as linhas lá dele, né? Sim. Então você vê que assim o core é um fundamento muito corporal, importante. Né? Exatamente. Então assim, se a gente fizer um trabalho assim com uma progressão muito bem correta em relação a isso, eu acho que assim você vai estar evoluindo, respeitando o teu limite, tá? E a longo prazo, eu não vejo como isso sendo negativo. Por quê? Porque o seu corpo ele vem se adaptando esse tempo todo. Pelo contrário, a isso, né? Ele vai estar muito mais forte, vai estar muito mais preparado. A gente vê isso nos games, né? Às vezes você vai ver lá nas competições dos games, a competição lá de 50, 60 a mais. Você vê lá os idosos, né? Altamente condicionados. Sim. E aparentemente você não vê nenhum problema assim, aparente de saúde. É óbvio eles, que né? Lesões eventualmente podem acontecer até como acontece com qualquer pessoa. Um cara que joga bola fim de semana, uma vez ou outra. O cara pulou na caixa, tropeçou, né, e teve ali uma entorse. Isso daí pode acontecer. Né? Mas eu acho que assim, se você respeitar, né, toda a questão do estímulo e adaptação, não tem porquê a modalidade ela trazer prejuízo. Não vejo isso de forma alguma. Então, por isso que eu acho que assim, vale muito da integração da filosofia do treinador, né, do que ele emprega, né, em termos de sobrecarga ali diária, né, e o que ele tem em mente em termos da filosofia da prescrição, e também, é lógico, a rotina e o hábito de vida da pessoa. Também não adianta a consciência do aluno também. Querer treinar, quero ser atleta, quero treinar, quero pegar pesado no treinamento e tal, chega final de semana, né, o cara, toma todas e, né, não tem uma alimentação adequada, não descansa direito. Pular etapas também é extremamente prejudicial, né? Tipo, agora não, graças a Deus, melhorou bastante isso, mas algum tempo atrás era comum a gente ver alunos iniciantes começarem super empolgados no boxe e já começar a tomar anabolizantes, tomar outras coisas, ou seja, ele está pulando etapas, ele está ganhando massa muscular, está aumentando o peso muito rápido para fazer movimentos que ele não estava preparado ainda, tipo um butterfly, por exemplo. Exatamente. Ou agachar pesado. Muito bem colocado. Porque o que vai acontecer? O anabolizante ele vai garantir com que você tenha um desenvolvimento físico, né? Desenvolvimento de massa muscular, força. Mas se você não tem padrão de movimento, isso pode ser um tiro pela culatra. Sim, né? exatamente. Porque se você executa o movimento errado, mas uma coisa é você executar o movimento errado com pouca força. Sim. Agora, imagina você executando o movimento errado com muita força porque você está muito forte. Então, sem dúvida nenhuma, a severidade e o risco de lesões aumentam muito E aí, mais, quando né? você diz assim com muita força ou mais forte, não necessariamente com sobrecarga extra. O seu próprio peso corporal por conta desse ganho muscular, né? Desse ganho de peso corporal. Não, até mesmo algumas limitações que os esteroides eles causam, né? Dependendo do tipo de anabolizante que a pessoa toma, isso tem muitas limitações articulares para a pessoa, né? Muitos relatos relacionados a isso, né? Por exemplo, Durateston, estanozolol, são anabolizantes que tendem a diminuir muito a produção de líquido sinovial. Então, o que vai acontecer? O cara fica com um movimento muito travado. Né? Perde mobilidade ou deixa mobilidade. De ter mobilidade.